Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E hoje, de maneira particular, nós vamos tratar de um dos temas mais recorrentes dos últimos anos, que é a saúde mental, a importância dos cuidados com a nossa mente, também com as nossas emoções que estão diretamente envolvidas. Desde muito tempo, 2015 aproximadamente, já existe uma campanha chamada Setembro Amarelo, que agora acaba se estendendo para todos os meses do ano, tamanha a importância dessa temática, desse cuidado. No final das contas, depois da pandemia, esse assunto se tornou uma pauta muito mais recorrente e todos estamos um pouco mais conscientes sobre a importância desse cuidado. Quem vai conversar conosco hoje sobre esse assunto é o psicólogo comportamental Matheus França. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, Matheus. Obrigado a você, Warren, pelo espaço. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo, né? Agora, quando a gente trata sobre saúde mental, ainda de alguma maneira existe um tabu, né, Matheus? Você acredita que nos últimos anos essa percepção social acabou mudando para melhor? As pessoas estão entendendo um pouco mais a importância disso? Com certeza. Principalmente depois da pandemia, o tema saúde mental se tornou muito frequente e muito salutar à discussão. Então, todos começaram a discutir não só no ambiente da clínica, mas também no ambiente social, no dia a dia das pessoas. Começaram a perceber que há uma importância nesse tema e um cuidado também a ser tomado. E quando é que as pessoas se dão conta normalmente e dizem assim, poxa, eu acho que eu preciso procurar um psicólogo porque talvez eu não esteja tão bem? Existe essa percepção? Sim, muito costumeiro na clínica, nós vemos que uma ansiedade, depressão, outros temas, outras pausas de saúde mental, elas chegam nas últimas, como a gente diz na clínica, porque muitas vezes as pessoas elas tomam o sofrimento com uma menor importância do que, estou com alguma coisa no coração, estou sentindo alguma coisa no estômago, e a saúde mental fica por último. Então as pessoas chegam na clínica já no caso grave. Em vez de tratar justamente na parte leve, né, já começa na parte grave. Sim. Já chegou assim na clínica. Interessante então que, por exemplo, quando a pessoa tem um sintoma como a febre, ela quer logo ou tomar um remédio ou imediatamente procurar um médico. E no caso da saúde mental, pelo que você me diz no dia a dia do consultório, acontece justamente o contrário, né? As pessoas esperam as últimas consequências, os momentos mais complicados, quando talvez elas já não suportam mais aquilo, para procurar o psicólogo. Isso torna mais difícil o atendimento? Não tem diferença? Se nós fizermos a medida de prevenção, né, é um pouco mais sensível, digamos assim, tanto o diagnóstico como o tratamento. Porque aí nós entendemos que há um cuidado mais preciso se nós começarmos com um caso leve. Se o paciente ele chega com um caso mais grave, então ele precisa de um cuidado a mais, precisa de um manejo diferente, porque cada nível leve, moderado e grave de qualquer tipo de psicopatologia, ela necessita de um certo cuidado específico. Então, quando chega um caso mais grave, outras medidas devem ser tomadas. É como se a gente pudesse dizer que ela chega num estado avançado, você tem que primeiro, digamos, estabilizar, para tentar, a partir daí, fechar um diagnóstico e definir uma conduta. Acaba sendo um pouquinho mais difícil no final das contas, né? Agora, quando você começa esse atendimento, existe também ainda uma resistência daquela pessoa que, mesmo tendo ido ao psicólogo, acaba por algum motivo ou outro não aceitando que precisa desse cuidado? Com certeza. Sempre há uma resistência, um bloqueio das pessoas, porque ali é um espaço que ela vai se mostrar mais vulnerável. Então, justamente nesse ponto de você se conectar, você se relacionar, ver você mesmo com os seus próprios olhos, às vezes assusta. Mas aí tem o psicólogo para justamente desenrolar todo esse novelo de lã, como a gente diz, né? Porque é uma imagem que a gente usa muito, questão do novelo de lã, que é a demanda da pessoa. Então, ela vai ter esse novelo de lã, fios, realmente assim... É um emaranhado, de emoções, pensamentos, né? Tudo isso. Então, o psicólogo vai ajudar a pegar os recursos dessa pessoa, porque nós, diferente do que as pessoas pensam, a gente não lê mentes, a gente não... Não tem superpoderes, né? Nós somente
pegando os recursos da pessoa que ela mesma tem para justamente tirar e sair organizando todos esses pensamentos, emoções que estão realmente um pouco bagunçados. Demora muito para chegar nesse ponto, digamos assim, de convencimento em que a pessoa aceita, olha, agora eu estou entendendo. Eu estava realmente numa situação que carecia de cuidados e agora, doutor psicólogo, doutora psicóloga, aceito e quero otimizar esse tratamento. É normalmente assim que acontece, que se desdobra, que se desenrola esse novelo? Isso. Aí, no caso, quando na minha linha comportamental, nós temos como se fosse uma estrutura, né, de como nós vemos a demanda, vamos dizer assim. Então, nós começamos com uns 3 ciclos, mais ou menos assim, de autoconhecimento. Ele vai, principalmente, conhecer, saber que ele precisa do atendimento. Depois, ele vai se convencer que há uma demanda a ser tratada e depois ele vai chegar no autoconhecimento. Que aí é quando ele sabe que o que é que ele afeta, primeiramente, como resolver e depois, sabendo de tudo isso, ter uma forma de manejo, mas não pelo psicólogo, por ele mesmo. É como se fosse uma aplicação prática daquilo que o psicólogo ajudou a entender, né? Porque nós não queremos que o paciente ele fique dependente de nós, não. Nós queremos que ele tenha autonomia, que é justamente a autonomia ela se conquista no autoconhecimento, e é isso que a gente quer favorecer ao paciente. E tem muita gente que, isso que você falou é muito interessante, né? Eu tento trazer sempre aqui à bancada, Matheus, aquilo que a gente ouve das pessoas na rua, no ambiente de trabalho, para aproximar mais o conteúdo daquilo que a gente vê como uma opinião pública, né? Como um senso comum, muitas vezes, né? E isso que você falou é bem interessante, porque eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu não quero ficar dependente de um determinado remédio, e de igual maneira fazem essa comparação, mas você vai para o psicólogo, não sai nunca. E não é bem assim, né? Existe naturalmente uma individualidade, não somente da pessoa, mas também da causa que ela leva ali, né, da situação que ela está vivendo e até do desdobramento de como ela se comporta, como ela se desenvolve dentro desse atendimento que tem sim um ciclo para ser encerrado. Exato. Nós acordamos com o paciente um objetivo terapêutico e a partir disso nós estruturamos algumas sessões. Então, nesse número de sessões, nós tratamos a demanda, mas também nós tratamos para que o paciente ele tenha uma retomada da sua vida e um controle, uma retomada mesmo, de fato, para que ele possa realmente ter autonomia, conquistar essa autonomia além da patologia. Porque muitas vezes se fala, não, mas tem um medicamento a ser tomado, sim, tem um medicamento a ser tomado, mas também o psicólogo ele começa o atendimento, porém ele não quer que tanto o paciente fique dependente do medicamento Sim. e do profissional também, do psiquiatra no caso, né? Nós queremos que o paciente ele chegue realmente à autonomia, de fato. Agora, existe essa casadinha também entre psicólogo, que não prescreve medicamento, e o psiquiatra, que é o médico especializado, né, nessa ciência, para eventualmente dar suporte. Não significa que todo paciente do psicólogo vai precisar do suporte do psiquiatra, mas existe essa possibilidade, né? Sim, há demandas e demandas. Algumas elas necessitam de medicação, outras não. Mas nós costumamos dizer que é um tratamento de padrão ouro, né, em muitas demandas, que no caso seria o tratamento combinado, psiquiatra, que é o tratamento medicamentoso e farmacoterapêutico, e o tratamento psicoterapêutico. Não, no caso, o tratamento psicoterapêutico. Uhum. É a terapia em si, né? A terapia em si. Tanto o psiquiatra como o psicólogo podem oferecer psicoterapia. Só o psiquiatra pode oferecer a medicação. Sim. Mas o tratamento combinado, em muitas psicopatologias, como nós chamamos, elas têm um resultado melhor quando esse tratamento é realmente efetivo de maneira conjunta. Existem também alguns outros recursos, como, por exemplo, a prática da atividade física, que de alguma maneira pode ser consorciado, somado, né, e pode contribuir de alguma maneira para uma evolução mais rápida. Não sei se existe isso daí, porque a gente ouve também dizendo, olha, a prática da atividade física foi recomendada pelo meu psicólogo, eu estou me sentindo muito melhor. É um recurso também? É um recurso também, além do medicamento em si, porque ele vai começar a tomar o medicamento e vai ter um efeito, né, na sua química cerebral. Então, ele pode ter uma melhora até mais rápida se praticar atividade física, alimentação, porque
quando nós falamos de saúde mental, é sempre comum que nós também citemos que a saúde mental é uma questão multifatorial. Então, não só há múltiplos fatores que vão influenciar na situação psicopatológica do paciente, Sim. como também há muitos fatores de proteção. Há fatores preventivos e protetivos também. É comum, de alguma maneira, que haja um período, digamos assim, médio para que aquele paciente alcance a alta ou não? Isso daí, de fato, vai ser de caso para caso e muitas vezes, por exemplo, eu chego com um determinado problema igual a você, mas o tempo da alta desse paciente vai ser diferente. É diferente, porque, como você falou, cada caso é aquela questão do senso comum, aquela frase, né, muito comum. Literalmente, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Porque cada um vai ter uma forma de responder a esse mesmo tratamento, né? Então, é necessário que essa pessoa entenda que há um tempo dela, né, a ser respeitado, e também há um efeito, né, que se deve ponderar. Porque o efeito pode ser, a pessoa pode pensar, né? Tô há tanto tempo no tratamento aqui com psiquiatra, com psicólogo, mas eu não estou vendo uma melhora grande. Não, vai conforme o tempo da pessoa. Há pessoas que podem evoluir mais rápido, outras um pouco mais lento. E esse tempo deve ser respeitado, tanto pelo profissional como pelo paciente. E ambos devem ter consciência desse processo, porque ambos estão no meio desse processo. Eles fazem esse processo terapêutico, né, existir. O quanto a pessoa se dispõe a se abrir, a conversar, a expor o que inquieta, contribui também, podemos dizer assim, para uma compreensão mais rápida do quadro por parte do psicólogo e também para que haja uma dinâmica mais rápida dentro daquela terapêutica estabelecida ali pelo psicólogo, pela psicóloga, ou isso é indiferente? Com certeza. Faz muita diferença, porque é o conteúdo da vida dessa pessoa, né? A biografia dela. E é esse, vamos dizer assim, é a base do nosso, é o nosso instrumento de trabalho. É o ser humano, né? Que quando se fala em psicologia, nós pensamos, ansiedade, depressão, mas o nosso foco é ser humano, é comportamento humano. Então, esse comportamento humano é que nós iremos lidar. Aí, quando ele abre digamos assim, a estrutura do comportamento dele, as dinâmicas do comportamento dele, como é o dia a dia, como foi a história de vida, como aconteceu, como ele se fez, digamos assim, enquanto ser humano, isso ajuda muito para que nós tenhamos um olhar mais preciso e nós possamos cuidar dessa pessoa que chega a nós em estado de sofrimento de maneira mais efetiva, realmente. E quando é que você olha assim, Matheus, e diz, poxa, o meu paciente Warner já cumpriu o ciclo que o fazia vir até aqui, né? Ele já está no nível de autoconhecimento necessário e eu posso dar alta para ele. O que é que costuma ser observado? Aí quando o paciente ele já entende como ele chegou a isso, que é uma questão principal, muitas vezes as pessoas chegam no consultório e pensam, peraí, mas doutor, eu não sei como é que eu cheguei nisso. Mas há sinais, digamos assim, você não chega de uma ansiedade leve a um TAG, no caso, uma ansiedade generalizada, quando a pessoa muitas vezes tem sintomas fisiológicos fortes. Como uma crise do pânico, por exemplo, crise né? do pânico. Há pessoas que ficam paralisadas, não é? Chegam assim no trabalho, num nível de ansiedade tão alto que ela simplesmente trava e as pessoas não sabem o que é que está acontecendo, não sabem uma conduta. É o que chama de estado de congelamento, porque nós temos naturalmente, como se fala sobre... Porque a ansiedade é um risco que você ainda não conhece e o seu corpo lhe prepara para poder enfrentá-lo. Então, nós temos um sistema de luta e fuga, mas também tem um descongelamento. Você não sabe nem se luta nem se fuga, nem se foge. É um intermediário, né? É um intermediário. Aquela história, se você fugir, o bicho pega. Se você ficar, o bicho come. Mas muitas vezes você não sabe nem para onde você vai. Então, a pessoa não entende como é que ela chegou àquilo. Aí nós pegamos aquele emaranhado, nós começamos a organizar junto com o paciente e daí ele, entendendo como é que chegou, ele pode prever até para que outros emaranhados, vamos colocar dessa forma, eles não cheguem àquela estrutura psicopatológica, mas ele possa prever isso e fazer justamente o controle, o autocontrole. A gente fala sobre autorregulação em saúde mental.
Então esse daí é o ponto, quando a pessoa sabe que um ou outro gatilho, por exemplo, um outro comportamento, um outro fator ambiental pode desencadear tudo aquilo, mas ela aprende a lidar, não sei se o meu raciocínio está correto, com aquela situação, para que de alguma maneira ela não evolua e recorra naquele problema que a fazia ter o sofrimento. Exato. Porque ela consegue ver essa estrutura, né, do seu pensamento, suas emoções, e consegue não só prever, mas também recorrer mais rápido aos fatores protetivos. Porque aí você consegue ver, nossa, eu estou com ansiedade, ok, mas eu vou recorrer imediatamente ao medicamento? Posso recorrer a um profissional? Pode, mas eu posso fazer uma caminhada, eu posso recorrer a um hobby, eu posso recorrer a outras coisas além da medicação e propriamente o profissional. Mas são fatores que eles realizam a proteção dele. Mas se precisar, como foi a campanha do Setembro Amarelo, se precisar, peça ajuda, Sim. ele pode ter essa ajuda imediata. Antes de a gente falar um pouquinho mais do Setembro Amarelo, que eu queria destinar um pedacinho aqui do nosso bate-papo para isso, eu queria tentar fechar esse ciclo aqui, já que a gente está falando disso, né, com mais uma pergunta. Talvez a última, talvez não, depende da sua resposta, hein, Matheus? É comum também que aquela pessoa que concluiu um ciclo de atendimento, que aprendeu a ter esse autocontrole, a lidar com essa problemática que resultava numa situação complicada para ela, que em algum momento ela disse assim, poxa, eu estou precisando voltar ao psicólogo. Isso é comum também? Também é muito comum. Porque nós começamos a tratar essa pessoa, ela sai do ambiente terapêutico. Ok. Ela tem uma qualidade de vida interessante, ela começa a voltar com os seus ciclos sociais de maneira mais adaptativa, que é justamente isso que nós queremos quando nós falamos sobre psicologia comportamental, é sair do comportamento que não é adaptativo para o comportamento mais adaptativo socialmente, e ela começa a ter a sua vida. A vida realmente acontece de maneira com mais bem-estar, com mais qualidade de vida de fato. Mas quando ela sente que, olha, não estou conseguindo aqui lidar com essa e essa demanda, eu volto para o profissional e ele está lá pronto a atender essa pessoa. Isso é muito interessante, né? Agora sim, vamos falar um pouquinho de Setembro Amarelo. Apesar de ter um nome vinculado a um mês, como eu disse aqui no princípio da entrevista, acaba que o Setembro Amarelo caiu na boca do povo, por assim dizer, né? Se tornou uma campanha até popular mesmo, né? A gente associa determinadas condutas, determinados até aconselhamentos a pessoas que nos procuram com essa campanha. Mas o que de fato ela é? Bom, o Setembro Amarelo ele começou nos Estados Unidos, quando um jovem de 17 anos ele atentou contra sua própria vida. Então, os pais, eles no enterro desse jovem, eles distribuíram cartazes, tal como você com mensagem de apoio às pessoas que se precisar realmente peça ajuda, com uma frase do tipo, né? E com fitas amarelas. Aí, então, desde ali, se espalhou pelo mundo essa campanha e muitos países aderiram, né? A maioria dos países aderiram a essa campanha e começaram as linhas de cuidado. E aqui no Brasil começou entre 2014 e 2015, aí colocaram o dia 10 de setembro, enquanto dia de foco, né, do mês para a prevenção do suicídio. E para se falar sobre o tema e sobre os meios de cuidados também. E no final das contas, apesar de todo o esforço, né, do próprio governo federal, estadual, municipal, desses governos, no tocante à saúde pública, à divulgação, tratar tanto de problema de saúde mental quanto de um tema como o suicídio ainda são grandes tabus, não é? Existe muita coisa envolvida nesses temas. E como é que deve ser essa abordagem, por exemplo, a pessoa que tem uma tendência ou que de alguma maneira até já tentou um suicídio? Nós chamamos de uma pessoa que tentou, nós chamamos de sobreviventes, tanto ela como a família, porque ambos passam por esse fenômeno. Mas quando as pessoas veem esse tema, ficam realmente retraídas, mas, poxa, vou tentar combater minha própria vida, que negócio assim, pesado, né? Um tema realmente pesado. Mas as pessoas, elas têm os meios de cuidado, né? Tanto clínicas como hospitais, para procurar o atendimento. Porém, quando se fala sobre suicídio, é importante sublinhar que as pessoas elas estão fazendo com que haja um pedido por ajuda, porque elas só chegam a essas vias de fato quando elas estão realmente nas últimas.
Então, elas estão fazendo um pedido de ajuda. Muitas vezes as pessoas dizem assim, também é um tabu. Ah, essa pessoa nem deu sinais. Não, muitas vezes ela dá sinais antes do fato e até pouco antes do fato. Pessoas que estão ali no entorno. Eu sou amigo do Matheus, que está tendo um comportamento muito diferente, que comentou comigo que muitas vezes o que ele mais tem vontade é de morrer, que já pensou em fazer isso. Podem de alguma maneira ajudar? Sim. As pessoas elas veem como frases como essa. Ah, estou com vontade de morrer, estou com vontade de dormir e não acordar mais. São pontos de atenção que as pessoas devem tomar cuidado quando ouvirem as pessoas falarem isso. Justamente as pessoas podem chegar a ela e dar um tipo de assistência ombro a ombro. Chegar para essa pessoa e falar, eu estou aqui com você. Do que você precisa? Eu posso lhe ouvir? Frases como essa, elas podem reverter o quadro de maneira muito mais rápida e muito mais precisa. Porque muitas vezes as pessoas elas chegam e dizem, ninguém me ouviu, ninguém me escutou. Só uma escuta, só um chegar ao lado e dizer, estou aqui presente para você, já é um ato terapêutico também. Já é uma forma de cuidado. Me corrija se eu estiver errado, mas é uma excelente iniciativa, um bom primeiro passo, mas não é o suficiente. Essa pessoa precisa de um atendimento psicológico, talvez mais à frente psiquiátrico. Exato. Essa pessoa pode, além de se estar presente, pode dizer, ó, vamos procurar um profissional para cuidar disso? Você não precisa ter medo, mas há um ambiente em que não haverá julgamentos, justamente é isso que a gente diz para a população em geral, mas também no consultório nós fazemos isso. Esse ambiente é um ambiente seguro, não, vale ressaltar isso, que é um ambiente seguro, um ambiente que não haverá julgamentos, e essa pessoa pode se sentir segura justamente para se sentir vulnerável, para ser vulnerável e expor sua demanda, aquilo que ela precisa e aí, os motivos que levaram ela a esse estado de sofrimento de maneira mais grave. Talvez pareça um assunto muito distante de cada um de nós, da nossa realidade, mas eu estou vendo aqui no portal do governo federal e os dados da Organização Mundial de Saúde apontam que todos os dias 32 brasileiros tiram a sua própria vida. E quando a gente vai olhar isso no cenário mundial, estima-se que a cada 40 segundos haja um caso de suicídio. É um número extremamente alto, né? E o modo de vida da sociedade, muito energizado, né, muito hiperconectado, de alguma maneira acaba também desencadeando esses problemas, né, psicológicos que de alguma maneira contribuem para esse contexto. Você acredita que o Setembro Amarelo, que essa campanha, que todo o esforço que a mídia está tendo, como a gente aqui agora também tratar do assunto, de alguma maneira tem contribuído efetivamente para mudar essa realidade? Sim, porque as pessoas começam a ter mais uma posse, né, da informação. Muitas vezes o que se falta para a população em geral é justamente essa, para tomar realmente uma ação, para procurar um profissional, é informação. Então, aqui o programa, por exemplo, e muitas ações do Ministério da Saúde, as campanhas que muitas vezes se fazem, as clínicas também fazem campanhas nas redes sociais e tudo mais. Sim. Elas contribuem para que as pessoas procurem o atendimento de maneira mais precisa, né? E eu vou aproveitar aqui essa terceira etapa da entrevista para falar também de um assunto importante. Matheus França aqui, psicólogo comportamental, é também escritor. Está aqui o livro, ó, Mudanças Temporãs, que é de autoria dele. Matheus, eu queria que você falasse aqui, aos 23 anos, né, você escreveu esse livro aqui, foi isso mesmo? Como é que foi esse desdobramento? Como é que foi essa história? Como foi que você pensou, vou começar a escrever um livro? É um sonho que eu tenho, não sei se eu vou realizar, nem sobre o que eu vou escrever, mas eu acho que todo mundo devia, durante a vida, né, plantar uma árvore para mudar alguma coisa aqui no ecossistema e escrever um livro para deixar uma memória, né? Pois é, começou com um incentivo de amigos, pequenas frases, né, no colégio mesmo. Aí viram, olha, você pode continuar, pode escrever um pouco mais. Aí comecei a estruturar alguns versos e tudo e mostrar para esses amigos. E eles começaram a gostar e eu também comecei a pegar gosto. Aí, então, comecei a desenvolver e tudo. Estou escrevendo desde os 14 anos, no 9º ano que eu estava no colégio. E já tenho uns 3 livros assim na gaveta, esse é um caso é o 4º. Esse é o primeiro publicado, mas eu estou com outros 3 livros na gaveta também sobre poesia. Muito bom. Eu ia fazer justamente essa pergunta. Esse livro aqui
é sobre poesia. É o último dentro da ordem desses 4, não? Que você terminou de escrever? Isso. É o mais recente, no É o mais caso, de recente. escrito. E por que justamente esse aqui você decidiu tentar publicar logo? Porque os primeiros, eles tiveram, assim, um estilo diferente, né? Eles começaram com poemas mais longos e tudo mais, um pouco mais profundos também. E esse poema, ele está um pouco mais estruturado, esse livro está um pouco mais estruturado. Aí, talvez ficasse um pouco melhor, né? Eu pensei que ficasse um pouco melhor, né? A publicação dele, assim, o entendimento do público, né? A do livro. leitura no final A das leitura. contas, né? E sobre o que, de alguma maneira, se tratam aqui esses poemas? São distintos? Eles seguem uma linha temática? A minha forma de escrita, ela sempre foi pautada em poemas que tivessem sua personalidade própria. Tanto é que no colégio ocorreu uma cena interessante. O diretor que nós tínhamos lá no colégio, no ensino médio, no Colégio Moreira, lá no CEP. Aham. O diretor do teatro, o Edinho, ele, não sei se ele está por lá ainda, né, o querido, ele disse que ele queria colocar para o pessoal do teatro para que eles ensinassem o poema. E ele foi um momento muito bacana, que eu consegui ver os poemas como se tomassem vida. E realmente cada um deles tem uma personalidade própria, né? Não segue uma linha específica, mas cada um segue uma temática dentro do tema geral. No caso, essas mudanças temporâneas é justamente aquelas mudanças que ocorrem temporâneas porque, como se fala na Bíblia, por exemplo, chuvas temporãs e serôdias. A temporã é justamente para que haja um germinar, né, um plantio das sementes. Então, esse livro, cada poema, ele planta uma semente. No caso, um tema diferente que faz que a reflexão ela aconteça para a pessoa. Tem um aqui, eu não sei se fala assim, Geália, é assim mesmo? Ele diz aqui: a aranha por mim teceu fios da geada, das gotas de orvalho, coroa fez assim. A casa que lhe abrigava deu-lhe salvas olivadas, cresceu em mistério, atando as tramas. Escondidas nas chamas, viu seus olhos lá, perdeu-se no passado, não podendo mais voltar. Sabida que é, sentou-se à janela da velha Escócia, entoou o galês. Estou fazendo só uma leitura aqui para matar um pouco da ansiedade e da curiosidade de quem está em casa, né? E como é que foi esse processo, assim, de seleção, Mateus, dos poemas que estão aqui? Você certamente não os compôs pensando, vou compor esse poema para ser o primeiro do livro, esse aqui vai ser o último. Acho que você tinha ali já uma determinada quantidade e decidiu fazer uma seleção para publicá-los aqui. Foi mais ou menos isso? Isso, porque havia alguns poemas que eu estava escrevendo no ano 2023, aí quando chegou a uma quantidade X, vamos dizer assim, aí eu disse, não, acho que já está bom de publicar, né? Porque já estou com 3, já tenho alguma prática de escrita e vamos tentar, né? Fazer uma tentativa com isso. E valeu a pena todo esse esforço? O resultado, a aceitação pelo público foi como você esperava? Com certeza. Amigos gostaram muito. Foi publicado aqui no Brasil, mas também de maneira em e-book, né? Maneira digital. Sim, sim. Portugal, Estados Unidos. E o público começou, assim, a capilaridade, né? Claro. Do livro começou a ser feita. E a editora foi muito acolhedora comigo, porque... Isso é importante demais, né? Seu Muito. primeiro livro. Pois é. Aí essa editora ela teve meio que me abraçou, de fato, e abraçou o livro também. Viu que a proposta tinha futuro e também me deu um espaço para que eu pudesse ter assim, chegasse a mais pessoas no Brasil inteiro, né? E também fora, que eu nunca pensei. Editora Viseu, tá certo? Tá, não dá para mostrar aqui na câmera, que é bem miudinho, mas está aí registrado o nome. E nosso agradecimento também pelo apoio, não é? O poeta, escritor, psicólogo que estava ali começando nessa seara literária. Começando no sentido de ter uma publicação efetivada. Não parece, Matheus, mas a gente já está completando a nossa meia hora aqui de bate-papo. Passa rapidinho no final das contas, né? Muito rápido. E eu quero facultar esse minuto final para que você, se quiser, mande um recado aqui para a nossa audiência, direto lá na sua câmera, e diz também o seu arroba ou o seu telefone, para que as pessoas possam eventualmente entrar em contato contigo. Uma mensagem que fica, né, no final é que cada um de nós procure buscar ajuda se precisar, como é o tema do mês, do Setembro Amarelo. Mas que cada um busque no seu dia a dia se autocuidar e se autoconhecer, muito mais. Pratique atividade física, os seus hobbies, dê atenção aos seus hobbies, dê atenção a si mesmo, porque esses fatores são protetores e são necessários para que nós possamos cuidar, né, de nós mesmos. É uma questão importante.
E com respeito ao livro, né, assim, que se alguém também quiser ser escritor, ou já tiver suas frases, assim, escritas no seu caderninho, que você deixar na cabeceira de cama, possa reunir essas frases, colocar, realmente organizá-las e colocá-las para frente, e até publicá-las, que realmente é um sonho, você publicar um livro. Muito bom. Não esquece teu arroba, diz aí. Que a gente perde um pouquinho no... É verdade. São muitos temas. Pode me procurar, @mateusfranca7 no Instagram. E lá eu também tenho uns pequenos poemas que eu posto por lá e meu trabalho na psicologia também. Muito obrigado, viu, Matheus, pela sua presença aqui. Fiquei muito alegre em poder compartilhar um pouco da sua história, também abordarmos um tema que eventualmente pode ajudar alguma pessoa que está precisando de ajuda. E até queremos reforçar que isso é super comum, né? O atendimento ao psicólogo não é para quem está somente num estado grave, não. É muitas vezes para você que está com alguma inquietação, tentar se entender melhor e viver naturalmente com mais qualidade. Esse conteúdo, caso você esteja assistindo na tela da TV Assembleia, é disponibilizado também no nosso YouTube. E lá você pode pegar o link e compartilhá-lo para a pessoa que você acha que vai ser beneficiada com essa informação. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.